O filho entrou na empresa da mãe e disse: "Mãe, quero que vá embora, agora a empresa é minha." Ela levou susto tão grande que passou mal. Meses depois o filho percebeu que havia feito besteira. Que garantia se tem em criar filhos? Será se serão bênção ou pesadelo para os pais? Dar muito amor pode estragar, dar pouco amor também pode. Parece que os pais não têm muito poder sobre isso, como foi o caso real de Dona Georgina Coelho, de 67 anos. Ela nunca foi dona de casa, sempre esteve à frente de sua empresa. Ela só via os filhos antes de sair e quando voltava do trabalho. Mas apesar da ausência, nada faltava na casa. Ela teve 4 filhos e cada um com uma babá para ajudar em tudo enquanto a mãe trabalhava. Georgina trabalhava com o marido e ele era o que menos tinha contato com os filhos. Por incrível que pareça, mesmo que ela era muito ausente em casa, não deixou de ensinar bons princípios de vida. Pois nenhum filho se envolveu com drogas ou vícios, ela tinha uma educação bem conservadora e algumas vezes a correção era mesmo no método tradicional, o cipó verde. Não teve um padrão entre os filhos, uns eram estudiosos e outros nem queriam saber de estudar, e nos anos 80, faculdade era para uma minoria que morava em cidade grande. Mal sabia ela que teria sérios problemas com eles mais tarde. A empresa de Dona Georgina tinha seus altos e baixos, mas ela seguia a vida numa boa. No início da virada do século, uma tragédia aconteceu. O marido dela morreu ainda muito novo. Isso foi um desastre na família, pois foi o momento que todos saíram de casa. Ela mudou de casa e foi morar sozinha. Os filhos casaram e foram cuidar de suas vidas. Pelo menos era isso que deveriam fazer, pois quase todos adoravam o dinheiro da mãe e viviam às custas dela mesmo como casados. Acredito que esta não seja a única família com este mesmo problema. Talvez a sua que está assistindo é assim. Um dos filhos mais velhos, chamado Marcos, sempre foi um cara muito gente boa, o tipo de pessoa que era fácil de gostar, mas ele sempre teve um sério problema com dinheiro. Isso era o que destruía ele. O cara sempre foi gastador e mesmo com bons empregos, vivia tirando dinheiro da mãe. Não que os outros fossem diferentes, mas este não tinha limites. Quando dividiram a herança, ele gastou a parte dele e a dos irmãos e nunca pagou ninguém. Georgina seguia sua vida na empresa. Ela tinha uma gerente que cuidava de tudo, era o braço direito dela. A empresa estava crescendo e Georgina investindo em imóveis. Um dia ela havia saído e a gerente ficou. Neste momento Marcos apareceu sem avisar e perguntou onde a mãe estava. A gerente disse que ela havia saído e logo voltaria. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Neste momento ele falou para a gerente: "Vou avisar a mãe que agora tudo isso aqui será meu e vou pedir para ela ir embora." A gerente ficou apavorada com a notícia e começou a discutir com Marcos ao mesmo tempo que chorava pedindo para ele não fazer esta loucura, pois Dona Georgina já estava com a saúde debilitada e esta notícia poderia ser muito grave. Marcos não se comoveu e estava disposto a continuar com o plano, mesmo que isso custasse a saúde da mãe. Apesar da insistência da gerente, Marcos não mudou de ideia e estava esperando a mãe para dar a notícia. Quando ela chegou e viu o filho, ficou feliz, mas sabia que a visita era relacionada a dinheiro, pois sempre foi assim. Dona Georgina já viu que a gerente estava em prantos e ela perguntou o que havia acontecido. Marcos então disse: "Mãe, quero que saia da empresa, pois agora tudo será meu, abra outra empresa, mude de cidade, faça qualquer outra coisa. Agora eu serei o dono de tudo." Georgina ficou muito chocada com a atitude de Marcos e começou a passar mal, mas eles continuavam a conversa. Ele estava disposto a insistir com seu plano e a mãe não estava conseguindo fazer ele voltar à realidade. Isso estava ficando desesperador. A mãe já não sabia o que fazer, pois Marcos estava cego nas suas próprias ambições e não via o que estava fazendo. Os outros filhos de Dona Georgina ficaram sabendo da atitude absurda do irmão, e isso estava ficando pior. No momento de desespero, ela disse que iria dar outra empresa para ele, que iria abrir do zero. Nesse momento, Marcos aceitou a proposta de mãe e desistiu da ideia de tomar a empresa principal. Com essa atitude, Marcos destruía sua relação com os outros irmãos, e nunca mais ele recuperou isso. Após o filho sair, ela começou a passar muito mal e teve que ser internada. Os médicos falaram que ela estava infartando. Apesar dos cuidados, Dona Georgina teve parte do rosto paralisado devido ao estresse que passou. Meses depois ela havia se recuperado e seu rosto estava quase normal. Ela também havia aberto a empresa para Marcos e tudo estava pronto.
Ela gastou uma fortuna para abrir um novo negócio e só fez isso para que as coisas não chegassem a níveis irreparáveis. Marcos ganhou sua empresa e começou a trabalhar. O negócio era o mesmo de sua mãe e estava a apenas 2 quadras de distância. Ele não tomou a empresa, mas recebeu um clone dela, mas como seu amor por dinheiro era maior do que o amor familiar, ele começou a gastar mais do que devia e as coisas não deram certo. Poucos meses depois, Marcos perdeu tudo e deixou sua mãe endividada até o pescoço. Ele deixou tudo para trás e sua mãe teve que limpar a sujeira dele quando saiu. As consequências da atitude de Marcos foram enormes, pois ele perdeu os irmãos e a relação com a mãe nunca mais foi a mesma. Dona Georgina perdeu tudo o que tinha com a atitude de Marcos, ao ponto dela ter que morar na casa de um dos filhos. Georgina não se arrepende de ter dado uma empresa para Marcos, pois ela sabe que alguém poderia até ter perdido a vida e o que ela fez evitou que isso acontecesse. Ela sabia que mesmo que um filho chegasse à loucura, era papel dela salvar a vida deles e foi isso que ela fez. Como era uma lutadora, ela conseguiu abrir outra empresa e voltou a ter a vida que tinha. Marcos se arrependeu de seus atos e tentou reestruturar a relação com os irmãos, mas isso ele nunca conseguiu fazer. Sua ambição destruiu a amizade com a família, pois Dona Georgina quase morreu com o que ele fez. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Me diz aí nos comentários se você conhece uma história semelhante a esta? Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.